Bom dia, boa quarta-feira para todos e todas. No último sábado, por volta das 23 horas e 45 minutos, para mim ainda era cedo, porque eu durmo tarde e acordo cedo. Recebo uma mensagem pelo WhatsApp de uma companheira professora da UEPB, amiga de muitos anos. E a mensagem começava dizendo assim: está difícil, estou sem sono. E eu contestei: realmente não está fácil. E ela dizia: já tomei uma banda de um famoso ansiolítico vendido no Brasil de 2 miligramas. E eu dizia: felizmente, há mais de 6 anos que abandonei esse uso. E ela disse: eu sempre tenho em casa para essas emergências. Sempre tenho como reserva. Certamente que eu não quis dizer para ela que eu tinha abandonado o uso deste famoso ansiolítico por razões até de não querer contribuir com a estatística de um país que somente em 2019 consumiu 57,7 ou 8 milhões de caixinhas deste milagroso ansiolítico. Mas não era a pauta da conversa naquele instante. E eu dizia: é difícil, essa situação é difícil, sobretudo para nós que sempre trabalhamos muito. E aí eu matizei: acho até que esse distanciamento social tem nos colocado a refletir sobre as possibilidades de utilização do trabalho exagerado, intensivo, intenso, como fuga. E ela dizia lá: eu também concordo que o trabalho pode ser uma fuga, mas é uma fuga muito prazerosa. E aí eu decidi mudar de caminho. E falei que acreditava que esta pandemia, face ao distanciamento social, ao isolamento, a tudo isso que nós estamos vivenciando, iria promover certas mudanças de atitudes e de costumes. E ela dizia: eu não acredito nisso não. Aliás, eu acho até que muita gente está dizendo que está tudo bem, mentindo nas redes sociais, para não dizer a verdade. Porque não está sendo fácil. E eu dizia: não está sendo fácil, e insisti na tese de que acreditaria em eventual mudança de comportamento do ser humano, da sociedade e até da humanidade, por conta dessa situação que nós estamos vivenciando, completamente atípica, que rupturou as nossas rotinas, os nossos costumes. E ela dizia lá uma coisa que me chamou a atenção. Ela dizia: Flávio, no máximo o que vai acontecer é uma transfiguração. E quando ela falou nessa palavra transfiguração, vindo de quem veio, que é uma estudiosa, uma pessoa que eu tenho bastante respeito e a gente lida muito bem, inclusive nas divergências e nas brigas, porque ela é uma pessoa inteligente. E eu me lembrei logo da transfiguração de Jesus. Será que ela está falando da transfiguração de Jesus, que no monte, na montanha, diante de alguns apóstolos, se tornou ou se fez mais radiante do que o comum? Não, não era dessa transfiguração não, ela estava falando de outra coisa. E eu fiquei com a pulga atrás da orelha, porque ela dizia que a sociedade não ia mudar, os homens não iriam mudar de comportamento, no máximo ia ter uma transfiguração.
ou seja, uma mudança de forma, uma mudança exterior, mas que a essência animal, ou seja, a essência do homem, permaneceria a mesma. E eu fiquei com aquela curiosidade científica. Que danado essa professora quer falar? E fui aproveitar o domingo, aproveitar a segunda, aproveitar a terça, para pesquisar onde a professora queria chegar com a tal da transfiguração. E aí, felizmente, encontrei uma argumentação sólida para justificar a minha firme convicção de que nós não seremos os mesmos após a pandemia. Encontrei lá em 1995, nos escritos de Darcy Ribeiro, educador político mineiro, né, que foi o idealizador da Universidade de Brasília em 1962, tendo sido seu primeiro reitor. E numa das palestras, ele faz alusão a uma teoria defendida por ele, uma tese antropológica defendida por ele, inclusive num dos livros magistrais, que é A Formação do Povo Brasileiro, o Povo Brasileiro, que ele fala de transfiguração étnica. Opa, a palavra é bonita. Será que vai servir para respaldar a minha argumentação nos diversos vídeos de que não seremos os mesmos após a pandemia? E fui ler sobre o tema. E Darcy Ribeiro sustenta a sua tese em 2 alicerces. Ele diz que os homens, as sociedades, os povos mudam a partir de alterações bióticas, exclusivos do meio ambiente, ou alterações ecossociológicas, em que o meio ambiente se associa com as questões sociais para alterar a sociedade ou as pessoas. Rapaz, minha gente, essa argumentação de Darcy Ribeiro caiu como uma luva para eu contradizer o pensamento da professora, certamente. Porque a transfiguração étnica, alicerçada em 2 pilares, biótico e ecossociológico, segundo o pensamento do político, filósofo, antropólogo Darcy Ribeiro, que foi inclusive ministro, cai e se encaixa nesse momento que nós estamos vivendo. Alteração biótica causada por um vírus. Alteração ecossociológica causadas pela alteração nos comportamentos ecológicos, ou seja, no nosso comportamento dentro do ecossistema, por conta de questões sociológicas ou sociais. Ou seja, a imposição do distanciamento social associada ao aspecto biótico e a alteração no nosso modus operandi do ponto de vista ecológico, inclusive, vai promover mudanças de atitudes. Precisamente, não seremos os mesmos após o fim desta pandemia. Nesse sentido, eu gostaria de reforçar o pensamento difundido por muitos. Essa semana assisti à entrevista de um médico que sobreviveu à gravidade do coronavírus em São Paulo. E ele dizia: eu saí da UTI com outros valores. Eu penso diferente. As pessoas que estão em casa, isoladas, receosas, temerosas quanto ao futuro, né? Sobretudo o idoso que é hipertenso, que é diabético, que é cardíaco. Esse idoso nunca teve certeza quanto ao futuro, porque nenhum de nós tem. A imprevisibilidade do futuro é a coisa mais certa do presente. Mas por uma razão óbvia, estamos todos nós mais vulneráveis quanto às incertezas do futuro. Portanto, minha gente, esse debate
de um sábado à noite, quase meia-noite, me fez pensar, me fez estudar. Recorri a Darcy Ribeiro, encontrei a transfiguração étnica. Nela, respaldei ainda mais o que penso. Não seremos os mesmos. Haveremos de mudar. Afinal de contas, qual sentido teria para a humanidade passar por tudo isso se não fosse para mudar e mudar para melhor? Uma boa quarta-feira, uma boa quinta, uma boa sexta, um bom final de semana para todos nós. E se inscreva no canal, deixe seu like, compartilhe, comente, porque é muito importante a sua opinião. Muito obrigado e grande abraço.